Queridos, que bom estarmos aqui nesta noite de oração, para juntos abrirmos os nossos corações diante de Deus e lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque, como diz a Escritura, Ele tem cuidado de nós. Eu sei que sexta-feira é um dia difícil, porque é aquele finalzinho da semana e a gente percebe no rosto dos irmãos que o dia foi duro, né? É que a gente bota no modo automático para chegar aqui, né? A gente chega em casa, como diz o irmão Manuel, se sentar no sofá, ele abraça a gente e não deixa a gente sair, né? Então tem que chegar em casa, trocar de roupa e vir para a igreja. Eu sei que é difícil, mas você venceu mais uma sexta-feira. Amém? Você venceu mais uma sexta-feira. Graças a Deus. Irmãos, eu quero convidar a todos para juntos lermos Mateus capítulo 8, versículos de 1 ao versículo de número 4. Eu não vou me delongar nesta noite, até porque eu não tinha feito planos de estar pregando. O pastor Messias, ele me deu um tiro de 12, ele chegou ali no meu ouvido e falou: meu filho, você prega, que eu não tenho condições de pregar. Então, eu não vou me delongar nesta noite, mas eu queria trazer nesta noite para vocês aqui uma palavra de reflexão neste texto, uma história que eu acho muito interessante e muito bonita, narrada pelo evangelista Mateus. Marcos também a registra e Lucas também a registra. E o texto diz o seguinte: e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém, queridos? Queridos, nós temos diante de nós a história deste homem que a Bíblia não menciona o seu nome. Alguns personagens da Escritura tiveram a oportunidade de terem a história de suas vidas narradas pelos autores dos livros da Bíblia e tiveram um espaço na Escritura para que pelo menos o seu nome fosse mencionado. Este homem, ele é conhecido, ele é apresentado a nós como o leproso. É assim que a Bíblia o apresenta. É assim que a Bíblia o menciona. É assim que a Bíblia começa a história deste homem que ficou conhecido nas páginas da Escritura pela deficiência que ele trazia, pela enfermidade que estava sobre o seu corpo. A Bíblia não diz se este homem, ele nasceu leproso ou se ele adquiriu a lepra depois de uma certa idade. A Bíblia simplesmente diz que ele era um homem leproso. Nós não sabemos se este homem chegou a constituir família, não sabemos se ele era casado, não sabemos se ele tinha filhos, não sabemos absolutamente nada do convívio social deste homem. Tudo o que a Bíblia nos diz é que este homem era um homem leproso. Então vamos imaginar nesta noite que este homem tenha nascido perfeito, sem a lepra, que este homem tenha casado, que este homem tenha encontrado uma mulher que atraiu,
chamou a sua atenção, se apaixonou por ela, casou, fez os seus votos no altar diante de Deus. Suponhamos que este homem também teve a oportunidade de ter uma família. Suponhamos que Deus lhe deu a oportunidade de ter filhos. E de repente um dia este homem vai até o seu banheiro fazer a sua barba. E olhando no espelho, ele encontra uma mancha pequena na sua pele. E como mandava a lei de Moisés, este homem vai até o sacerdote, se apresenta, e o sacerdote lhe examina e lhe dá o decreto dizendo: você está leproso. Imagine o transtorno na vida deste homem. Receber a notícia de que a partir daquele momento ele não poderia mais beijar a mulher que ele amava, ele não poderia mais segurar a mão da mulher que ele amava, nem poderia ao menos fazer um carinho na face dos seus filhos, ou brincar de pega-pega, ou brincar de esconde-esconde. Ele teria que ficar totalmente isolado da sociedade, porque as leis que eram aplicadas sobre o leproso eram leis severas. Ele não podia mais estar no convívio da nação de Israel, não podia mais ter os seus amigos de infância, seus novos amigos seriam outros leprosos também. A história diz que ele deveria andar com sinetes, faixas enroladas no seu corpo, os sinetes, e quando ele avistasse uma multidão, ele deveria gritar e dizer: leproso, leproso, para que as pessoas tivessem o tempo de sair de perto dele para não se contagiar. Este homem leproso, ele ouve falar de um Jesus que havia chegado nas regiões da Judéia e da Galiléia, um homem poderoso em obras e palavras, que estava fazendo milagres, sinais e maravilhas, e este leproso decide ir até Jesus. O evangelista Mateus diz no versículo 1 que Jesus estava descendo de um monte e uma grande multidão, como de costume, seguia Jesus. Jesus sempre estava cercado de várias pessoas. João vai dizer, quando escreve no seu capítulo 6, que uma dessas vezes em que Jesus estava cercado por várias pessoas, era simplesmente porque as pessoas queriam que ele multiplicasse o pão e multiplicasse os peixes. A multidão estava interessada naquilo que Jesus podia fazer. Jesus estava sempre cercado de muita gente. Jesus desce do monte, e o versículo 2 diz: e eis que veio um leproso. Um leproso. Agora, vejam só que lição este leproso nos ensina. Mateus diz que o leproso, ele chegou diante do Senhor Jesus, decretando e demandando a sua cura. É assim? Não. Mateus diz que o leproso chegou diante de Jesus e o adorou, demonstrou adoração, abriu o seu coração para Cristo, demonstrou um ato de respeito, de temor à presença de Jesus. Este leproso, ele nos ensina a lição da adoração em tempos de dificuldade. Com certeza haviam várias pessoas ali naquela multidão que não eram leprosos, que não tinham o problema que aquele homem tinha. Aquele homem mesmo com aquela enfermidade sobre si, afastado do convívio de sua família, de seus amigos, da sua nação, vai até Cristo, e a primeira coisa que ele faz diante de Jesus não é pedir, mas é adorar. A primeira coisa que ele faz diante de Jesus não é colocar Jesus no canto da parede, mas é adorar. Agora observe o que o texto diz. Diz que este leproso, ele o adorou e disse o seguinte: Senhor, se quiseres, podes. Ah, que mensagem, que lição para a nossa geração. A geração que está crescendo, aprendendo que pode colocar Deus no canto da parede e demandar de Deus.
A geração que está crescendo, sendo ensinada que nós, através do poder que há em nossas palavras, podemos trazer à existência aquilo que não existe e podemos declarar no mundo físico aquilo que já existe no mundo espiritual e que através da profissão, da confissão positiva, podemos forçar a mão de Deus a fazer alguma coisa. Eu não sei se esse é o Deus que você serve, mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não vai no canto da parede para ninguém. O Deus da Bíblia não nos deve absolutamente nada. O Deus da Bíblia não tem nenhum compromisso em nos abençoar. Deus não nos deve nada. Este homem aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor pode. Eu ouvi as histórias, me contaram as histórias dos milagres que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não vou exigir que o Senhor faça. Eu vou me colocar na posição de servo e vou me submeter à sua vontade. Quando o leproso diz: Senhor, se quiseres, podes, ele está dizendo: a tua vontade é perfeita, é agradável, é boa. Os teus planos e os teus caminhos são maiores e mais altos que os meus. A minha vontade é de ser curado, mas eu submeto a minha vontade à tua vontade, porque eu reconheço que tu és soberano e que eu nada sou. Eu reconheço que tu podes todas as coisas e que eu não posso nada. Eu reconheço que tu és Senhor e eu sou servo. Então ele diz: Senhor, se quiseres, podes. Ai, irmãos. Tiago diz que nós oramos e não recebemos porque não sabemos pedir. Às vezes somos arrogantes em nossas orações com Deus. Não é ousadia, é arrogância mesmo. É ser cristão com a ideia de que Deus tem a obrigação de fazer. Porque eu sou fiel, porque eu venho à igreja, ou porque eu leio a Bíblia, porque eu dou o dízimo, porque eu oferto, porque eu ajudo os missionários, porque eu oro, porque eu faço isso. Esse esquema de dar e receber, essa troca-troca, vem do paganismo, não é a religião bíblica. Nós recebemos o favor de Deus pela graça, pela sua misericórdia. Nós não compramos as bênçãos de Deus. Eu oro, eu jejuo, eu venho à igreja, eu dou o dízimo, eu oferto, eu ajudo os missionários, eu ajudo o meu irmão, não para forçar a mão de Deus ao meu favor. Isto aqui não é uma negociação, uma transação econômica, um toma lá da cá. Eu faço estas coisas porque eu conheci a Cristo, porque eu fui transformado, porque eu entendi que Ele me salvou para fazer boas obras. Como dizia a missionária aqui, é minha obrigação como cristão, é o fruto que demonstra que eu realmente me encontrei com Cristo. Então não é uma transação com Deus. Deus não é um ATM que você coloca o cartão da fé e o dinheiro sai. Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega a lâmpada e o gênio sai e diz: pede-me o que tu queres, eu te darei 3 desejos. E a maioria desses crentes, quando as coisas não acontecem do seu jeito, eles fazem biquinho. Biquinho com Deus. Fazem birra. Como as criancinhas de 2 ou 3 anos que vão no Walmart quando o pai não dá o brinquedo que eles querem, pisoteiam o chão, joga a chupeta no chão, quer chamar a atenção de todo mundo. Cuidado. Muito cuidado quando você for querer fazer birra com Deus. Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Deus não se sente obrigado a fazer as coisas porque você está de biquinho.
ou porque as coisas não estão andando de acordo com os seus planos. Planos todos nós podemos fazer e devemos fazer, mas devemos submetê-los ao plano maior. E o plano maior sempre é o plano de Deus. Por que é que o plano maior é o plano de Deus? Porque o plano de Deus veio primeiro e antes dos seus planos. Antes de você existir, Deus escreveu a sua história. Deus traçou planos para você. Deus escreveu os seus dias, como disse o salmista, todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles havia. Então Deus permite que você faça planos, Deus permite que você crie seus sonhos, mas Deus não garantiza que todos os seus planos acontecerão da forma como você planejou. E Deus espera que quando as coisas não corram do jeito como você planejou, que você permaneça crente, fiel, servindo a Ele e o adorando em espírito e em verdade. Então o leproso diz: Senhor, se quiseres, podes. E aí, isso chama a atenção de Jesus. O leproso sabia orar, sabia pedir, sabia como é que chegava no coração de Deus. Sabe como aquele filho que sabe chegar até o coração do pai? Não é? Aquele filho que sabe falar com o pai e o coração do pai. Às vezes o pai diz assim: eu não vou dar não. Mas o filho chega com aquele jeitinho e fala: pai, painho, paizinho, o senhor está tão bonito hoje. O senhor acha que a gente pode ir no Walmart? Tem um negocinho que eu vi lá que eu queria comprar. E o coração do pai se quebra. O leproso chegou no coração de Jesus com o seu pedido: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E olha a resposta de Jesus. Como é que Jesus responde? Jesus diz assim, o texto diz que Jesus, versículo 3, Jesus estendeu a mão e o tocou. Jesus poderia ter curado este homem de qualquer outra forma, pastor Miguel. Jesus poderia, de longe, lá de cima do monte, Jesus poderia ter olhado lá para baixo, porque ele é onisciente, já sabia do que o leproso ia falar. Jesus poderia dizer: não precisa nem pedir, eu quero ser limpo, e o leproso ficaria limpo. Mas Jesus decide tocar aquele homem. O que era que aquele homem leproso mais precisava naquele momento? Qual era a deficiência que aquele homem tinha? Ele tinha uma deficiência de toque. Não sabemos quantos anos aquele homem passou sem sentir um aperto de mão, um abraço, um beijo, uma mão sobre o seu ombro. Quantas noites este homem, ele foi dormir, talvez questionando, perguntando a Deus na calada da noite: Senhor, eu não nasci assim, eu nasci perfeito, eu tenho a minha família, não posso beijar os meus filhos, não brinco mais com os meus filhos, não sei o que é um carinho de uma esposa. E Jesus, quando responde à petição deste homem, Jesus responde tocando. Mateus diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o. Porque ele é aquele que faz muito mais além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. O leproso não pediu para que Jesus o tocasse. O leproso disse: Senhor, se quiseres, podes. Mas ele é aquele que faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Jesus toca e depois Jesus diz: eu quero ser limpo. Mas antes de liberar a palavra, Jesus o toca. Ele não pede para ser tocado, mas Jesus o toca. É o extra da bênção, é o bônus da bênção. É o bônus da bênção. Quantas vezes nós oramos a Deus e pedimos algo e Deus vem com algo muito maior, como foi contado aqui o testemunho. Diziam:
diziam para nossa irmã, as pessoas que aplicam normalmente só recebem $200 de bônus para a bolsa. $200. E ela orava e dizia, Senhor, me ajuda, eu preciso de uma bolsa. Aí recebe um e-mail do nada, sem esperar. Abre o e-mail, está lá um e-mail, oferecendo uma bolsa integral. Sabe o que é isso? É a manifestação do poder do Deus que faz muito mais além do que pedimos ou do que pensamos. Então, este leproso nos ensina esta grande lição. E o texto diz, e logo ficou purificado da sua lepra. Porque quando Jesus fala, ele fala. Quando Jesus ordena, está ordenado. Quando Jesus determina, está determinado. Ele sim, tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe como se já fosse. Ele sim, porque ele é Deus, o Criador do universo, o dono de todas as coisas, o sábio dos sábios. Ele sim pode fazer. E Jesus fez. Jesus disse, quero ser curado, e o leproso ficou curado na hora. Porque quando Jesus fala, as coisas acontecem. Agora, quando o Genésio fala, só cria confusão na igreja. Mas quando Jesus fala, o negócio é sério. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Jesus não é de falar muito, porque Jesus tem compromisso com a sua palavra. Tem muita gente por aí que está dizendo que Jesus está falando, e Jesus não está falando, não. Porque diz que Jesus está falando e a gente não vê as coisas acontecer. Mas quando Jesus fala, as coisas acontecem. Quando Jesus fala, é prego batido de ponta virada. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não lança a palavra ao vento. Jesus disse, eu quero ser limpo. E o texto diz, e ele ficou curado. Jesus não mandou ele para casa, diz assim, está aqui, toma um Rivotril, um diapezão, um Tylenol, daqui a pouco você está bom. Não. Jesus disse, estás curado. E não me pergunte para onde foi que a lei... Eu queria estar lá para ver. Porque às vezes eu fico lendo a Bíblia e me pergunto, como é que isso aconteceu? Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Eu queria estar lá para ver. 4 dias morto, já cheirava mal, enrolado em faixas, dentro de uma caverna com uma pedra por fora, o velório rolando lá fora. Aquele desespero, os irmãos que já foram em velório sabem como é que é. Eu quero ir junto. Não, eu quero ir junto. Meu Deus. Os irmãos cantando o hino da harpa. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir. Aquele clima de choro, Lázaro lá dentro. Morto. O espírito de Lázaro não podia estar pairando. Não estava no seu corpo. O espírito de Lázaro deveria estar no paraíso. Não estava no corpo dele. Também não estava parando pela terra. E de repente, imagine só, Jesus chega na porta do sepulcro, se comove com o choro da multidão. Aí diz para uma das irmãs, tire a pedra. Ah, Senhor, mas já cheira mal. Jesus diz, tire a pedra. Tiram a pedra. Aí Jesus se coloca na frente do sepulcro e diz assim, Lázaro, vem para fora. E João diz que o morto saiu. Aí quando Lázaro sai, Jesus diz, desatai-o. Imagina como é que Lázaro veio daquele túmulo, porque ele estava todo enrolado em faixas. Então, como é que ele veio? Ele veio flutuando. E os órgãos que já não existiam mais, porque estava em estado de putrefação, 4 dias, cheirava mal, já tinha bicho. Eu queria estar lá para ver quão majestoso é quando o nosso Deus fala e as coisas que não existem, elas acontecem, se materializam, o que está errado se conserta,
o que foi, ele volta ao lugar. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que coloca as coisas no lugar. Talvez você chegou aqui dizendo assim: Deus, minha vida está uma bagunça. Minha vida está uma bagunça e eu não consigo mais organizá-la, está tudo fora do lugar. Mas você chegou aqui para adorar ao Deus certo, ao Deus que coloca no lugar as coisas como elas devem realmente estar. O mundo lá fora diz que pau que nasce torto nunca se endireita, até entrar na carpintaria do carpinteiro de Nazaré, porque quando entra na carpintaria do Senhor Jesus, ele passa a lixa, ele passa o prumo, ele serra, ele endireita, fica do jeito que ele quer, porque ele é poderoso para fazer. Então descanse em Deus, aprenda com este leproso a submeter-se à vontade de Deus. Talvez não seja o que você quer, mas o que Deus quer é melhor para você. É muito melhor para você. E você tem que viver com aquelas palavras de Jesus: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Na história da sua vida, Deus é o autor. E foi Ele quem escreveu o último capítulo. Ele já sabe. Já está escrito, ele já sabe o último capítulo. Você fica ansioso que você não sabe. Eu entendo, Deus entende sua ansiedade, que você não sabe, você não leu o livro. É fácil para a gente pregar sobre Jó, falar da história de Jó, porque a gente lê o livro, a gente sabe como é que acaba a história. Agora vai Jó passar o que passou durante anos de sua vida, anos e anos e anos, perdendo tudo que tinha, perdendo os filhos, perdendo as posses, sem ter nenhuma resposta de Deus. Para a gente é fácil falar, porque a gente lê o final. Quando a gente se desespera, eu acho que Deus olha para a gente, dá uma risada e fala assim: você não sabe o final que eu preparei para você. É por isso que você está assim. Você não tem ideia do que eu preparei para você. Eu já escrevi a sua história. Se você tivesse a oportunidade de ler o livro que eu escrevi a seu respeito, se você tivesse a oportunidade de ler a história que eu escrevi da tua vida, se você tivesse a oportunidade de ir no futuro e ver os lugares que eu vou te colocar e as bênçãos que eu vou colocar nas tuas mãos e como eu vou te abençoar na terra, você não estaria preocupado assim. Mas nesta noite eu sou o profeta de Deus e eu digo: descanse o seu coração, porque Deus está no controle da sua história. Não perca o sono, não perca o apetite, coma e durma bem. Faça um travesseiro das promessas de Deus, deite à noite e durma bem. Não perca o sono, diz o Senhor nesta noite para você. Não perca o seu sono. Eu é que sei o plano que tenho sobre vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é o melhor autor que existe, porque Ele sabe escrever. E na história da sua vida, quem colocou os pontos foi Deus. É Deus quem coloca a vírgula, é Deus quem coloca a exclamação, e é Deus quem coloca o ponto final, e é Deus quem vira a página desse livro que Ele escreveu. Às vezes a gente quer virar a página do livro, porque a gente está no capítulo do choro. Quando chega no capítulo do choro, irmãos, a gente quer que acabe logo, a gente quer ler logo o livro, a gente quer que vire logo a página, a gente quer que chegue logo no capítulo da alegria, mas Deus diz, é capítulo por capítulo. Deus não pula capítulo, Deus não pula página. Você vai viver todas as páginas que Deus escreveu da sua história, e naquelas mais difíceis haverá graça do Espírito Santo sobre você, para que você suporte. Você vai gemer, você vai chorar, mas você não geme e não chora sozinho. O Espírito de Deus, o Consolador, te consolará. E você vai viver página por página.
página por página, até chegar ao final. E quando chegar no final da tua história, tu verás que valeu a pena. Vamos ficar de pé nesta noite. Senhor, nós te louvamos, porque o teu plano ele é perfeito. Nós somos impacientes, nós somos apressados, nós não sabemos o que dizemos, e pedimos nesta noite, Senhor, o perdão pela nossa impaciência, pelas vezes que murmuramos porque não entendemos, nossa mente é limitada, Senhor, nós somos pecadores, mas eu te peço nesta noite, Senhor, graça, nos dá paz nesta noite, Senhor. Eu sei que alguém chegou aqui nesta noite sem sono, não dorme mais, porque está inquieto, Senhor, sem entender os teus planos, sem entender os teus caminhos. E eu te peço nesta noite, traga paz ao coração inquieto, dê sono àquele que não dorme mais, dê apetite àquele que não come mais, dê descanso nesta noite, Senhor, a alma que chegou aqui aflita e angustiada, aquele que chegou aqui, Senhor, cansado de caminhar nas madrugadas, preocupado com o dia de amanhã, nesta noite, Senhor, lhe dê descanso, nesta noite, Senhor, renove as promessas em sua vida, e que ele sinta nesta noite a tua graça sobre ele, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém, amém.